o impacto da idade da mulher no seu potencial reprodutivo. Idade e fertilidade. Especialmente quando nós estamos falando sobre a fertilidade feminina, essa é uma relação que exige muito, mas muito cuidado. A idade da mulher, o avanço da idade da mulher, traz consequências invariáveis para todas as mulheres quando passam dos 35, especialmente depois dos 40 anos de idade. A grande questão é que nós devemos saber quantificar esse risco. Não adianta dizer, olha, a idade é um problema. Tudo bem, quantifique esse risco. Qual é o problema? Porque senão eu posso gerar problemas emocionais para os dois lados. Primeiro, pelo desconhecimento para aquelas mulheres que querem postergar a maternidade. E não sabiam e postergaram, acreditando que a medicina iria resolver todos os problemas caso não conseguissem engravidar naturalmente. Mas também gera um problema do outro lado, aquelas que acham que já passaram do tempo e que não é mais possível quando ainda existem caminhos. Então, a live de hoje tem o objetivo de informar, de trazer o conteúdo, trazer o conhecimento, um novo roteiro que eu chamei de Guia Fértil, onde serão algumas questões importantes para que nós possamos responder, e a primeira delas, que pela sua importância, que é o impacto da idade da mulher no seu potencial reprodutivo, que eu quero compartilhar com vocês hoje, e com um convidado muito especial. Não apenas pelo seu conhecimento, por tudo aquilo que o Dr. Júlio sabe, na sua prática clínica e também sabe ensinar, mas pela relação de amizade e gratidão que eu tenho por ele, um grande amigo, com quem eu tive a chance de trabalhar durante um ano, e muito mais do que trabalhar, mas muito mais do que trabalhar, aprender. Então, vai ser a primeira vez que nós vamos dividir a tela, né, Dr. Júlio? E para mim é uma honra poder estar aqui contigo. Deixa eu ver se ele já está aqui. Vamos ver. Dr. Júlio Vogt! Bem-vindo ao bate-papo da fertilidade, Davi. Ah, que Bem-vindo ao honra! bate-papo. Que honra, hein? Muitos anos juntos aí, trabalhando, muitos anos de bate-papo, desde 2016 que eu estou aí ao vivo e agora estamos juntos. Muito bem, e fico muito feliz pelo convite, agradeço. E já convidei todas as minhas amigas aí que vão entrar agora também para acompanhar lá. Que legal, Júlio. Muito feliz pelo convite e por compartilhar, porque eu vou te contar, é muito rápido. Sabe por que eu comecei o bate-papo da fertilidade? Que hoje Por quê? tem bate-papo agora, né? Mas Nada. recebi uma paciente aos 43 anos que me comentou que estava procurando ajuda desde os 37. Ela foi no ginecologista, o ginecologista checou, falou, está tudo bem. Doutor, mas eu faz 1 ano e meio que estou tentando não engravidar. Falou, não, está tudo bem, pode continuar. Voltou aos 39, check-up de novo, ginecologista geral, tropas, espermatozoides, está tudo bem, pode continuar tentando. Voltou aos 41, a mesma experiência com outro ginecologista, e os 43 sentou na minha mesa e eu tive que falar o que realmente estava acontecendo e qual era a expectativa que ela tinha para gravidez, para conseguir uma gravidez. E, sinceramente, já precisávamos nesse momento, desde os 37 anos até os 43, precisávamos fazer um tratamento. Infelizmente, ela, não sei se ela fez tratamento, pelo menos conosco não fez, mas talvez tenha feito em outro lugar, se Deus quiser tenha conseguido, mas eu não sei o final. Mas eu fiquei muito triste, porque percebi que ela talvez, ela não esperava isso, não esperava, e quando a gente está nas consultas, eu sou extremamente claro com as expectativas, porque é um caminho difícil. E aí estamos hoje falando de quais são
a expectativa e como a idade influi em tudo isso. Né? Então, muito obrigado pelo convite. Vamos lá, Davi. Júlio, deixa eu te agradecer, primeiro por estar aqui. O bate-papo da fertilidade está desde 2016, mas você vem com essa promoção de conteúdo do meu conhecimento desde 2010. Você varia a forma de ensinar, mas para mim você é um dos pioneiros aí, que vem desbravando. Hoje, você é quase um bandeirante aqui, que entrou com tudo, com o Brasil todo cheio de mato, né, no mundo da informação da reprodução assistida. E hoje o horizonte está muito mais claro para todo mundo. Mas o que eu fico feliz, Júlio, e faço questão de reforçar isso, é que você traz conhecimento e com competência, com a clareza da informação acadêmica, sem nunca deixar de trazer a sua experiência pessoal e ver pessoas com muito conhecimento como você tem, trazendo tudo isso ao público leigo, para que eles tenham essa informação, não só uma honra, mas uma inspiração para mim e para muitas pessoas. Certamente você é uma fonte de inspiração muito grande. Bom, eu tenho uma pergunta para você, para a gente ser prático também, não ficar nessa melação, né? Vamos lá. Eu não quis. Depois, Assim, não pode falar muito, porque você inaugurou a clínica nova aí, não convidou ninguém para tomar um champanhe com você aí. Depois, então, a gente vai. Estou fazendo a lista de convidados. Tá bom, tá bom. Deixa eu te fazer uma pergunta, então. Tá bom, idade, fertilidade, aquela paciente de 37, voltou com 43. Te pergunto assim, ó, quais são os problemas? Por que a idade é um problema? A idade é um fator de risco. Tá, quais são os riscos? Você consegue listar isso para mim? Olha, o principal que a gente tem é a competência dos óvulos. Infelizmente, a mulher, felizmente, mas infelizmente também, felizmente ela tem um monte de óvulos quando nasce, mas esses óvulos estão aí guardados desde o momento que ela é um embrião até o momento que ela entra na menopausa, ou seja, que acabaram todos. Mas o problema não é que acabam, o problema é que eles estão esperando aí. E quando eles esperam, eu digo, eles têm umas estruturas, porque o espermatozoide é um foguetinho que leva informação genética, mas quem faz o trabalho forte é o óvulo. E quando ele está aí parado, ele tem todos esses andaimes para construir um bebê que eles ficam um pouquinho enferrujados, mais duros. Então, a idade afeta diretamente nessas estruturas. E esse envelhecimento de todas as células no óvulo fazem com que ele fique com maior dificuldade de construir embriões que nos possam dar um bebê. E constantemente. Quando a gente tem muitos, até os 32, 34, provavelmente estou pulando perguntas, né? Mas, 32, não, isso aí. 32, 34, é aí onde começa a se sentir a maior dificuldade. Antes disso, estamos bastante tranquilos. Mas até lá, depois dos 34, é aí onde a queda nesse desgaste, nesse envelhecimento do óvulo, é onde afeta drasticamente, onde a gente vê uma queda da chance de gravidez muito grande. Então, o envelhecimento dos óvulos, que estão sempre ali. 2, a gente termina envelhecendo de outras maneiras também. No fato de a poluição, hoje a gente vê, outro dia eu estava em São Paulo, infelizmente, estava lá em Guarulhos vendo e vinha toda a cidade de São Paulo com uma nuvem cinza em cima. Infelizmente isso afeta. 3, a qualidade dos alimentos, né, também faz parte. E também os eventos que podem acontecer. Né? Posso ter tido uma infecção vaginal, uma infecção das trompas, que pode acontecer. Posso ter endometriose, que por questão do tempo. Né? Uma mulher com 40 anos passou 10 anos a mais com chance de pegar uma infecção do que uma mulher de 30. Com chance de ter uma apendicite. Né? Então, o apendicite pode me produzir uma complicação e eu obstruir minhas trompas? Pode. Então, a idade, querendo ou não, por mais que nada aconteça, ela vai ter diversos pontos aí onde pode, né, ir diminuindo nossas chances de gravidez. E a quantidade. Mas hoje a quantidade faz que as coisas sejam mais difíceis. Mas enquanto tivermos,
Sabemos, você e eu sabemos, de que ela pode não ser uma limitação, né? Pode ser um fator de esforço, mas muitas vezes não é tanto uma limitação. Eu poderia resumir, então, que a idade traz um impacto na qualidade do óvulo, Exato. o que é o principal fator, Principal certo? fator. Principal Qualidade do óvulo, e também não podemos minimizar fatores ambientais e pessoais, como infecções, apareceu um mioma que cresceu, componentes ambientais, o tempo de alimentação incorreto, que podem comprometer outras partes do trato reprodutor feminino, como o útero e as tubas, por exemplo. correto. Então, o óvulo é acometido diretamente pela idade, diretamente. Para todas as mulheres, Júlio, tem alguma mulher maravilha que aos 45 anos, assim, uma mulher de 45 anos que engravida, é regra ou é exceção? É exceção. É exceção. É Ou exceção. seja, a regra é a queda do potencial dos óvulos para todas as mulheres. Agora, se o óvulo perde potencial, quais são as consequências disso? Então, eu entendo que a queda da qualidade do óvulo é a origem de diversos problemas que podem surgir na vida reprodutiva dessa mulher. E quais são as consequências da perda da qualidade dos óvulos? Peraí, antes disso, antes de falar com você, porque nós estamos falando idade. Qual idade, Júlio? A partir de quando eu realmente devo me preocupar? Na verdade, a pergunta, vou reformular a pergunta. Quando que é o Boa, melhor momento para a gente engravidar? Né? O perfeito. melhor momento para engravidar é até os 30 ou 35, estourando. Então, doutor, mas eu tenho 28, será que não está muito cedo? O ideal é esse período. Entre os 25 e os 34 anos, são os melhores resultados. Porque até mulheres mais novas, por exemplo, podem ter, às vezes, um pouquinho maior de taxa de abortamento. Né? Uhum. Então, assim, 18, 19, 20, se vê um pouco mais. 25 a 34, estão ótimos os resultados. Depois dos 35, realmente temos que estar preocupados. Não tenho namorado aos 35, temos que nos preocupar. E não é ir ao ginecologista checar só. E, tá tudo bem, minha reserva ovariana está bem. Não é só isso. Depois já vamos chegar na reserva ovariana, senão... Boa. Não, mas perfeito. Eu costumo, quando alguém me pergunta a melhor hora para engravidar, a melhor fase para engravidar, eu costumo responder o melhor momento social ou biológico? Porque a social, eu concordo que até os 35 é legal, porque dá tempo da sua formação clínica, da sua formação técnica, eu quero casar, dá tempo de se organizar um pouquinho financeiramente, os ovários ainda estão relativamente bons, e é um bom momento para engravidar. Mas biologicamente falando, na minha opinião, o melhor momento para engravidar, 20 anos de idade. 20 anos. O que socialmente, hoje, fala, como assim, vou engravidar com 20 anos? Mas entendendo que isso é uma opinião social, não biológica. Os ovários não respeitam a nossa agenda social da ascensão da mulher no mercado de trabalho, tudo que ocorre com o crescimento social da mulher. Mas biologicamente, os ovários sim foram planejados para dar as melhores chances reprodutivas na idade mais jovem. E que vai perdendo de pouquinho em pouquinho até os 35, e depois dos 35 é onde nós costumamos ter as maiores consequências. Olha, Concorda? concordo plenamente e eu sou, às vezes, um pouco mais drástico na Uhum, explicação da natureza, porque a gente vê, tem uma aparelhagem, um desenho bastante antigo. Não houve uhum, atualizações, né? E quando as pessoas comem é porque tem fome. E quando as pessoas começam a ter um desenvolvimento sexual, das características sexuais, tem amadurecimento e tem desejo sexual, sabe por que uhum. eles têm desejo sexual? Não é para se divertir, é para se Exato. reproduzir. Então, Fato. se a gente tem fome e come, porque sabe que tem que comer, porque está com fome, é porque teu corpo precisa. Se Uhum. você tem desejo sexual, é por quê? Porque você está no momento de reproduzir. Fato. Mas socialmente é o melhor? Não é. Também não é o primeiro que encontra por aí, mas isso é por uma questão social, porque se fosse para a natureza e a nossa raça
continua evoluindo. Esse seria o básico, diríamos, né? Então, Perfeito. totalmente de acordo com esse posicionamento. Quanto mais nova, melhor. Fato. E aí, evoluindo então para as consequências da repercussão ovariana e ocitária do óvulo que ocorre com a idade. Então você explicou bem, falou, olha, a arquitetura do óvulo, é o mesmo óvulo que você vai ovular aos 40 anos de idade, ele já estava com você desde quando você estava dentro do útero da sua mãe. O marido, ele produziu um novinho, um espermatozoide novinho. O óvulo que você vai ovular agora, esse mês, já estava aí desde quando você nasceu. E ele sofreu todo o estresse oxidativo da alimentação, do tempo, assim como o cabelo tem alguma repercussão, a pele tem alguma repercussão, a pele dos 20 é diferente da pele aos 40. O óvulo também passou por toda essa fase da idade. Aí tudo bem, mas o que acontece? Qual é a consequência reprodutiva disso? A consequência é que ele tem maior dificuldade para dividir os pacotinhos de informação genética. É isso que ele faz, que ele tem dificuldade. E olha, eu sempre explico que a gente tem na célula, quando ela vai dividindo, ele tem os pacotinhos de informação e ele vai juntar os cromossomos e ele separa. E quando ele vai ficando mais velho ou mais desgastado, como consequência ele faz o quê? Às vezes, ele pega esse pacotinho e em vez de dividir um para cada lado, ele termina levando um pedacinho a mais para um lado e fica o outro com um pedacinho a menos. E o que acontece com esse embrião? Tem células com informação que está errada, está faltando informação no lado, está sobrando informação no outro. Então, isso é o principal que acontece. Fora também o potencial energético de cada célula, que às vezes temos embriões com maior vitalidade, como todas as células, bem que você falou, mas o principal é isso. A dificuldade de formar, de dividir a informação naqueles cromossomos de maneira correta. Esse é o principal que a gente consegue ver, né? Ou seja, então aumenta o risco da formação de um bebê com algum problema genético. Bebê não. Vou corrigir. Aumenta o risco da formação de um óvulo com algum problema genético, que, se for fecundado, poderá formar um embrião geneticamente alterado. Embrião geneticamente alterado. Eu digo, eu tenho... Sim, está correto isso. Mas eu explico da seguinte maneira. O ser humano sempre tem óvulos que já têm essa dificuldade. Então, o óvulo, quanto mais novo é, mais jovem é, ele tem maior facilidade para produzir um embrião com informação correta. Correto. Com maior facilidade. E essa facilidade vai diminuindo. Então, vamos pensar que de 10, ele tenha no começo, uns 7 bons e 3 alterados. Então, sempre vai ter alguns, né, que tem dificuldade de informação está alterada. Quando a gente vai passando a idade, aos 40, de 10, talvez eu tenha 4, 3 óvulos com a informação correta. Os outros 7 já estão cansados, eles não conseguiram fazer o óvulo correto, com a informação correta. E o óvulo com a informação correta, aos 40, que talvez seriam 3, e aos 20, talvez seriam 7, 8 bons, eles podem me dar um bebê saudável. Né? Eles podem me dar um bebê saudável. Júlio, mas então, o que eu falei de que me dá um bebê com problema, ou um óvulo que me deu um bebê com problema, isso é real, mas até eu aprendi muito de você quando explica das biópsias e tudo. A gente já sabe que teremos alguns com dificuldades, mas eu gosto de pensar sempre no bebê saudável, porque sempre teremos óvulos com alterações, embriões alterados, mas a grande maioria não são bebês com problemas. A grande maioria nem chegam a me dar um bebê. Né? A grande maioria. Que já acontece de maneira natural. É aí que eu quero chegar. Porque o óvulo com algum problema nessa carga genética, nesses pacotinhos genéticos, ele pode até formar um embrião.
por exemplo, a mulher ovulou, ou seja, num tratamento de fertilização in vitro, que foi fecundado pelo espermatozoide, ele pode até formar um embrião. E pelas estatísticas que você me mostrou, 70% dos embriões de uma mulher com mais de 40 anos de idade poderiam ser geneticamente alterados. O que, dependendo da forma como eu vou explicar para a mulher, eu posso causar pânico por achar que ela vai ter um bebê com síndrome, porque 70% de ter um embrião geneticamente alterado. Mas existe, em termos práticos e coloquiais, uma seleção natural para que não nasça o bebê. Correto. E aí, essa seleção natural, eu costumo usar em termos práticos, é o que acaba levando às consequências clínicas, que são a não gravidez. Puxa, não estou conseguindo engravidar, eu não estou encontrando nada no meu trato reprodutor, as tubas estão normais, sêmen está normal, eu poderia engravidar, mas não estou engravidando. Possivelmente, porque em alguns ciclos, os embriões formados não foram sequer capazes de chegar ao estado de blastocisto, chegar no endométrio, e não deu um beta-HCG positivo. Então, a não gravidez, consequência disso. Ou a gravidez que ocasionou um abortamento. Nós sabemos que uma mulher de 20 anos de idade tem sim o risco de abortar, como o Júlio falou, mas é um risco de 8%, 10%, 12%. Uma mulher de 40 anos de idade tem um risco de 30%, 40% de gravidade. 45 anos de idade, o risco é de 70%, 80% de perder a gravidez. De abortamento, isso correto. De abortamento. Então, é a seleção natural fazendo com que aquele embrião formado, com alguma alteração no seu código genético, não venha a nascer. É a forma como a biologia reprodutiva faz para proteção embrionária. E aí, a partir daí, ocorrem essas questões que às vezes não são bem resolvidas, né, Júlio? Porque quando você pega muitas mulheres com 40 anos ou mais que vêm buscando uma gestação, é comum elas terem abortamentos, é comum no seu dia a dia, esquecendo números de artigos, o quanto você tem que lidar com perdas gestacionais no seu dia a dia, especialmente quando falamos de mulheres com idade mais avançada. Olha, eu te diria que um 30% vai ter alguma história de ou uma gravidez química, por exemplo, né? Ou até fiz FIV, né? Eu tenho muita paciente que já fez tratamento, que não está no primeiro tratamento, e elas tiveram negativos ou gravidezes químicas ou abortamento precoce. É realmente extremamente frequente, né? Eu acho que depois dos 38, e até eu não tenho essa estatística, mas nem pesquisei, mas eu acredito que qualquer mulher que começa a tentar aos 38 anos, 50% vai ter uma experiência de um abortamento ou um beta positivo que não evolui. Se elas são bem... E olha, quando eu fiz o mestrado na Unicamp, tinha um professor era um argentino também. Chato pra caramba, não? O cara assim, bem chato, mas era um gênio. O cara é um gênio. E você sabe que ele... Nada a ver comigo, né? Nada a ver comigo. Mas olha, ele nos comentava que um trabalho super antigo, porque ele é pesquisador, um trabalho super antigo, ele comentava que tinha colocado grupos de 100 mulheres tentantes e faziam o teste de gravidez um dia antes da data provável de menstruação. Dessas 100, 50 dava positivo. Eram mulheres tentando em casa, sem diagnóstico nenhum de infertilidade, que tentavam engravidar. De 100 mulheres, a metade dava positivo. No dia seguinte, que era o dia para menstruar, a metade menstruava. Então, o que quer dizer? Que de 100, 50% teve algum tipo de implantação. Metade teve. Só que desses 50%, a metade dava positivo, continuava, e a outra metade ficou no caminho. Só sabiam porque eles tinham feito o exame prévio ao atraso menstrual. Porque no dia da menstruação, menstruava no dia seguinte e dá negativo. Então, essa mulher nunca teve atraso. Ela nunca vai saber. Então, essa suposta gravidez ou implantação ou seleção natural, ela é muito anterior. Está na trompa, evoluindo, o embriãozinho que para, outro que passou da trompa, entrou na cavidade no 5º ou 6º dia,
Se fixou um pouquinho e 4 dias depois ele parou. E por que para, Davi? Esse te pergunto. Por que para se ele se fixou? Uma gravidez química, por exemplo, ou um abortamento dessa paciente de 43. Por que para? Falando O da embrião, idade, ligado à idade, sim, por exemplo. sim. O embrião, ele tem duas, como você bem disse, ele tem a sua arquitetura, que é composta do óvulo, que é composto pelo material genético, que é o seu DNA, mas ele também tem toda uma infraestrutura celular ao seu redor, composto por mitocôndrias, por microtúbulos celulares, que vão ajudar na força, na energia para esse embrião continuar se desenvolvendo. Essa falta de energia, essa falta de qualidade ocitária já causa a origem do problema, como o Júlio falou lá atrás. É nessa dificuldade da arquitetura de dividir corretamente as células que acaba fazendo com que o material genético seja distribuído de forma incorreta. E quando tudo isso começa a se desorganizar, na divisão do embrião, onde ele precisa de muita energia, toda a energia do embrião vem do óvulo. No espermatozoide, o homem não dá uma ajuda com uma mitocôndria, nada. Ele deixa o material genético, como é o homem quando a criança nascer também. Não vai ser muito diferente disso. Vai lá, nasce, segura um pouquinho melhor de amamentar, fazer de cuidar, vai ser a mulher também. O homem é assim. Então, toda essa estrutura celular do embrião, que depende de muita energia, de muita qualidade celular, pode parar e as células entrarem em fragmentação, as células entram em apoptose, em termos muito técnicos, mas o embrião não tem força, energia ou qualidade suficiente para continuar se desenvolvendo, porque a gente brinca no laboratório, para chegar a blastocisto, ele não tem que chegar no blastocisto, ele tem que chegar a um bebê, na formação de um bebê. Imaginem a qualidade genética, a qualidade que aquele embrião tem que ter para sair de uma única célula, para tornar um bebê de 9 meses chorando no seu colo. Entende? Então, isso depende de uma perfeição do óvulo, do espermatozoide, da genética, que quaisquer alterações, ou desvios dessa perfeição, fazem com que aquele embrião pare. Nós enxergamos o embrião parar no laboratório, nós conseguimos enxergar isso. Sabe quando a mulher fala, eu fiz minha fertilização in vitro, eu tive 7 embriões formados, mas tive 3 blastocistos. O que aconteceu com os outros 4? Pararam. Não conseguiram continuar se desenvolvendo. Mas esses 3 que se desenvolveram, não tem que chegar até blastocisto. Ele tem que chegar até o bebê. Então ele pode parar lá no laboratório, diante dos nossos olhos? Pode. Ele pode parar numa fase inicial da gravidez? Pode. E aí ocasionando os abortamentos e perdas gestacionais. Então, é a forma como eu costumo explicar. Mas eu queria te ouvir também. Eu gosto das suas visões, interpretações e analogias. Por que eles param, Júlio? Eles param porque está faltando alguma coisa. E eu, às vezes, dependendo, eu sempre tento entender o que a pessoa faz, né? Para tentar conversar com eles. Olha, eu sou construtor, sou engenheiro, sou psicólogo, né? Para tentar me comunicar melhor com o casal. Mas uma coisa que eu sempre digo é, olha, vamos pensar que a gente tem uma obra e nós vamos construir um prédio. Uhum. E cada pacotinho de informação, ele faz parte de toda essa obra. E de repente você chega lá, está tudo preparado, está tudo quase pronto, só que faltou, por exemplo, energia. Se não tem energia, essa obra não consegue continuar, né? Ou está faltando outra coisa, está faltando água também. Não consegue continuar porque você não consegue ter para fazer a mistura, ou está faltando algum material. Então, o que eu acredito, e assim como você falou também, quando chega lá, se implanta, é porque estava tudo pronto até aí. Mas quando ele foi ficar um pouquinho mais complexo, e até eu sempre mostro, por quê? Do dia da fertilização até o 3º dia, não se utiliza tanto a informação que o embrião foi dividindo. A utilização da genômica, da genética que vai formar o embrião em si, se utiliza se ativa do 3º dia até o 5º, e é onde você vê picos de utilização de material genômico, e então é aí onde eles param mais. Porque a obra ficou mais complexa. No começo, fizemos
Fizemos os buracos, fizemos aí tudo o que tinha que fazer, tudo. E quando fomos fazer, faltavam os planos para fazer essa obra. Então chega até certo ponto, ou para lá do terceiro a quinto dia, que é onde começa a ficar mais complexo, e depois se para e se implanta. Muitas vezes é porque está faltando. Olha, teria que fazer a parte que vai fazer o coração. Está com alteração aqui, a informação está faltando. Esse embriãozinho vai parar antes. Perfeito. Então, exatamente a mesma coisa que você Perfeito. explicou. Acho que você aprendeu bem. Está indo bem. Tive um professor bom. Tive um professor bom no passado. Tive um bom professor no passado. Eu adoro tuas analogias e também te sigo e vejo, porque realmente, assim, acho que educar ao paciente, inclusive antes, é extremamente importante. Porque, bem, você sabe que a falta de informação e a informação não tão clara, ou a informação que não vem com base científica, pode confundir. E é aí onde também entram as soluções que realmente não têm eficiência, né? Como... É a minha próxima pergunta. Então, evoluindo. Então, conseguimos criar um cenário da preocupação com relação ao avanço da idade, certo? O paciente pode dizer, então, doutor Júlio, eu tenho aqui 32 anos, não quero ter filho agora. E a minha intenção é ter filho lá aos 40 anos de idade. Se eu tiver algum problema lá na frente, eu vou lá com 43 anos de idade, passo com você e você me ajuda, eu vou ter meu bebê. A medicina resolve o problema da idade para ajudar o casal a ter um filho? A idade a gente não tem como mudar. Não tem como resolver. O que a gente consegue fazer? Prever, que é, olha, hoje, graças a Deus, a tecnologia e as pessoas que estudam isso, conseguimos vitrificar os óvulos, que é a maneira de guardar os óvulos antes do envelhecimento. Então, a gente põe uma pausa no envelhecimento daqueles óvulos que estão guardados. A única coisa que a gente pode fazer hoje ao respeito da idade. E dependendo da quantidade, será o potencial. Mas depois, o que a gente consegue fazer? Não consigo voltar, mas sim, em algumas situações, consigo levar essa mulher ao ideal, que em geral, eu digo, é despiorar o que a gente naturalmente vai piorando por causa de tóxicos e coisas, e mau estilo de vida, e a falta de vitamina D e um monte de coisas. Que, na verdade, a gente não melhora, porque o nosso natural, ele continua envelhecendo e continua caindo, mas eu não consigo desenvelhecer. O que eu posso fazer é, olha, você está envelhecendo e tem uma qualidade de vida ruim. Qual que é a minha expectativa? Esta bem baixa. Doutor, mas eu envelheci, na minha deveria ser um pouquinho maior? Deveria, tá bom, a gente vai tentar levar você aqui melhorando qualidade de vida, alimentação, suplementação, vitamina D, né? Andar todo dia, fazer atividade física como você faz, né? Estar ao sol. A gente pode despiorar, mas realmente não tem nada hoje que me faça retroceder o potencial desse óvulo. Existem algumas coisinhas aí em pesquisas, mas também é tudo pesquisa, tentativas, não nenhuma certeza hoje. Não consigo e não tenho que se confiar em... Eu chego, como muitas pacientes sentadas aqui na minha frente dizem, doutor, eu acho que se com 38, 39 não engravidava, eu ia lá e resolvia. E é mais, engravidava na primeira e de gêmeos. Exatamente. Falei, você não ia aqui porque não era gêmeos aqui comigo, mas... Exatamente. Mas, assim, muitas vezes pode até demorar anos, por mais que venha aos 38. A grande questão é a realidade mundial. Pode vir com o Davi, com o Júlio, vai para a Espanha, Estados Unidos, para qualquer lugar do mundo. Quando você chega aos 43, 44, 45 anos de idade, as chances de você fazer um tratamento de fertilização in vitro e a partir desse tratamento ter um bebê em casa, então não estou nem discutindo chance de gravidez por transferência, porque às vezes a forma como a gente fala a porcentagem de chance pode ser menor. Exato. Então, assim, eu quero saber, eu vou começar um tratamento de filho e vou ter um bebê em casa.
Com 45 anos, essa chance é de 2%. 2%. Aos 43 anos, eu ainda posso tentar quantificar uma chance de 5%, 10%, nas melhores condições, a depender da reserva ovariana e dependendo das condições metabólicas, como o Júlio está falando. Enquanto lá atrás, enquanto você tinha 30 anos de idade, as suas chances se aproximavam de 60% de um bebê em casa. Dependendo existem referências de serviços com 70% de bebê em casa nessa faixa etária. Então, há uma queda invariável para todos. E a medicina ainda não resolveu essa questão. Então, postergar vai trazer consequências. O que nós tentaremos fazer, como o Júlio estava falando, é tentar melhorar a condição por seu tratamento. E aí, Júlio, eu quero te perguntar estratégia. Poxa vida. Isto, enquanto você comentava e falava, olha, essa paciente terá os 43, 44, 2, 3%, essa é a realidade. Mas é aí onde a gente tem que, e nós somos, diríamos, acho que os que mais pensam na estratégia, né? E por que pensamos nessa estratégia? Porque eu sei como você trabalha também. A gente pensa na estratégia porque sabe que se nós vamos só naquele 2, 3%, pode ser extremamente desgastante e realmente não existe, ou seja, não seria talvez nem válido. Então, se eu vou se eu vou tentar com meus óvulos, provavelmente o ideal seria montar uma estratégia para levar esse 3 para um 8, para um 12, para um 15%. Né? E até num stories que fiz ontem de uma paciente que tinha 37 e falou, olha, doutor, eu acho que vou para os 40, 41. Eu mostrei para ela como de 46% de nascido vivo com uma só tentativa, aos 40 ela iria para 31%. Então caiu 30% em 3 anos, 38, 39, 40, caía 30%, muito nessa idade. Então eu expliquei para ela, olha, hoje talvez você faria 2 captações para ter um bom resultado de quase 60%. Aos 40, você deveria fazer uma captação a mais para chegar na mesma taxa de gravidez. E quando a gente passa dos 40, é aí onde a estratégia vai ser aumentar minha chance, aumentando a quantidade e o número de tentativas. Não falo só quantidade, porque eu até acredito que a mulher vai ter um potencial máximo por mês e também acredito que a gente sempre tem o melhor da turma 1, o melhor da turma 2 e o melhor da turma 3, que são os 3 melhores do que o melhor da turma 1, o segundo e o terceiro. Então a gente vê isso na prática. Vê isso na prática, vê isso na escola, vê isso nos times de futebol, né? Então, sempre o melhor de cada mês, ele tem certo potencial melhor. Então a gente pensa nessa estratégia. Olha, para a tua idade, para chegar numa boa chance, a gente deveria pensar em, tipo, não é parcelar, mas em juntar o melhor desse mês, o melhor desse mês, o melhor desse mês, e aí discutir com o paciente, olha, é esse o caminho que podemos fazer? É esse o caminho que conseguimos? E eu sempre falo para o paciente, olha, eu tenho que planejar a estratégia ideal no mundo ideal. Logo nós vamos para o mundo real. Qual é a tua realidade? Né? Nós vamos conseguir fazer essas 3 captações? Emocionalmente, psicologicamente, vocês conseguem fazer esse trabalho de 3 meses, ou 2 meses, ou 1 mês e meio, se fossem captações seguidas, etc., né? Que hoje conseguimos acelerar o tempo. Conseguimos fazer? Ou essa paciente diz, olha, doutor Júlio, a gente tem, psicologicamente, estamos muito desgastados, precisamos ir para um tratamento com maior probabilidade numa única vez, e aí sim a gente começa a falar, talvez, de outras maneiras de conseguir a gravidez igual, né? Então, a estratégia se baseia em isso, em dar o máximo de potencial. Nessa estratégia, agora você me fala de estratégias durante o tratamento. Então, eu estou entendendo que buscar um número maior de óvulos, de repente, dependendo da reserva ovariana,
com mais do que uma estimulação, pode aumentar a chance de uma gravidez viável. Por quê? Usando matemática, a gente tem que tomar cuidado para explicar a biologia com matemática, porque são, são entidades completamente diferentes. Mas, ainda buscando o raciocínio matemático, se as probabilidades são menores, quanto maior o número de óvulos que nós tivermos, maior a chance de encontrar pelo menos um capaz de proporcionar um bebê. E aí você cria estratégias intra-tratamento. Seja durante a primeira estimulação para tentar ter uma boa performance, ou, se assim não obtivermos, buscar ciclos subsequentes para buscarmos os melhores. Mas antes de você falar isso, você falou estratégias pré-tratamentos. Correto. Então, assim, puxa vida, será que eu posso fazer alguma coisa antes de iniciar o meu tratamento? Então, será que eu consigo... Você falou da parte nutricional, da atividade física, reposições com algumas vitaminas. Então, eu acho que vai muito aí também. Porque quando você começa uma indução, você já tem... você perdeu a chance de melhorar aquele ó. Ou melhorar não, ou tentar melhorar, trazendo a humildade daquilo que a gente... Tirar os fatores nocivos. Boa, boa. Então, uma vez que você começou a FIV sem cuidados prévios, você perdeu a chance de tentar melhorar a condição daquele órgão. Então, essa avaliação metabólica, nutricional, porque às vezes você pode começar a fazer isso a hora que você começou a fazer os exames. Eu concordo que em alguns casos você não precisa ficar um ano se cuidando. Se você tem 43 anos e ficar um ano para melhorar a sua dieta, o que você ganhou na parte nutricional, talvez você perca no avanço da idade, nesse equilíbrio. Mas o cuidado em avaliar a mulher, e às vezes, é que hoje o foco é a mulher, mas o homem cabe o mesmo impacto. Mas você cuidar e olhar a mulher nessa fase de preparação, eu acho que tem muito... onde você pode melhorar realmente as condições de chance de sucesso do tratamento. Você concorda com isso, não? Concordo totalmente. É aquilo que falei, que a gente pode tirar, ou eu falava despiorar, né? Despiorar. Porque todo esse consumo excessivo de alimentos, consumo de conservantes tóxicos, etc, etc. Qualidade na alimentação e na vida, que o dia a dia ele já é mais tóxico do normal. Se a gente pensa lá na natureza, como que nós fomos desenhados para sair casar ou sair pescar, comer cru, sem conservante, sem nada, e acabou de sair do rio. Então, e ninguém alimentou esse peixe. Então tinha tudo, tinha ômega 3, atividade física, ficava no sol, né? Então a gente foi feito, é aquele corpo que a gente tem ainda, né? Então, sim, suplementação sempre desde a primeira consulta. E às vezes você sabe que os casais, eles... Falei, e as vitaminas? Voltam 3, 4 meses depois. Falei, mas as vitaminas vocês estão tomando, né? Não, doutor, a gente estava esperando começar o tratamento. Falei, bom, mas assim, a grande maioria das pessoas não está acostumado a tomar suplementação. E realmente hoje... eu vejo, te diria que 90% dos casais que eu vejo com deficiência de vitamina D. Eu posso dizer que a vitamina D causa infertilidade? Até poderia, pela minha estatística, né? Mas não é que vou suplementar a vitamina D, mas a gente sabe que ele faz no processo global de tudo. Então, por que falo da vitamina D? Porque é super comum, que todo mundo conhece, que muitos tomam sem muito medo, e que é super frequente. Então, eles têm medo, às vezes, de tomar vitamina. Eu não preciso. Fala que não precisa. E, na verdade, a gente precisa muito. Então, suplementação. Ponto 2. Perguntar se faz atividade física. Perguntar se faz atividade física. Até hoje, coloquei um stories ou um reels onde a gente fala com um especialista em cuidado médico da saúde geral, né? Esportivas, que ele fala, menos de 4 dias, diz, pelo menos, diz, mais da metade da semana. E eu falo para o meu paciente, não, eu faço segunda, quarta e sexta, doutor, eu faço a semana toda. Eu falei, não, a semana não é de segunda a sexta, são 7 dias. Eu falei, peraí, segunda, quarta e sexta, você está menos da metade. Não, sábado e domingo não existe, né? Mas, bom,
suplementação com vitaminas, atividade física e alimentação. São 3 coisas que eu faço ênfase, né? Falando Eu estou aprendendo, eu estou começando a aprender uma quarta, que é a qualidade do sono. Que também tem muito... pouco, mas também ele faz... não faz parte da minha... Hoje, eu estou sendo sincero, tem uma médica conosco agora, chama doutora Caroline, e ela faz medicina do estilo de vida. E nós temos fazendo vários pacientes em conjunto, porque, querendo ou não, é uma especialidade à parte. Né? Então, e ele sabe medir, sabe dosar, assim... E eu falo para ela, olha, eu faço uma avaliação básica, por mais que eu queira ser cuidadoso aqui na sua avaliação, sejamos cuidadosos, porque alguns pacientes precisam de uma ajuda a mais, né? Reposições que eu não sei calcular, que eu, dentro da minha formação, não sei calcular. Então, essa é a multidisciplinaridade da nossa especialidade. Correto. E faz muita diferença. Para vocês entenderem, um exemplo que eu gosto de dar, lá em 2018, lembra o Committee Opinion da Sociedade Norte-Americana de Fertilidade? Então, a opinião da Sociedade Norte-Americana sobre fertilidade. O que impacta a fertilidade? Tinha um parágrafo desse tamanho assim para falar de dieta e suplementação, que falava que não tinha muita evidência. 2018. 2022, tem uma página inteira. O manual inteiro tem 5 páginas. Tem uma página inteira só para falar do impacto da nutrição e suplementação na fertilidade da mulher e como a opinião de um comitê norte-americano mudou em 4 anos. A opinião científica, estou falando de ciência, mudou em 4 anos. Então, faz, sim, diferença. Sentaram para estudar durante a pandemia, não tinha o que fazer, sentaram para estudar realmente e aí aprenderam. E falaram, não dá para deixar. Isso aí. Importantíssimo. E uma coisa que eu cuido já faz muitos anos dos pacientes, não tanto do sono, mas já vamos falar de por que o sono afeta. Né? Por que o sono afeta, e eu tenho um ótimo exemplo para isso. Mas o que se sabe hoje? Já se sabe que o folículo para crescer tem só 2 receptores. Então, doutor, mudei medicamento, tomei comprimido, tomei isso, tomei outro. Quando você entende fisiologia real e não só de prescrever, né, medicamento, quando você entende o que acontece, o folículo cresce com 2 receptores e é muito fácil estimular eles. O importante é como que eu estimulo eles. Aí sim a gente pode cuidar. Mas não vai sair um medicamento super novo, não vai mudar. Pode mudar alguma coisa porque a dosagem dele é diferente do outro, mas a alteração foi a dosagem, não onde que ele agiu. Então, todo medicamento que estimula termina estimulando esse receptor, não tem mágica. Laboratório, temos praticamente o máximo de tecnologia que existe no mundo hoje, disponível aqui no Brasil. Temos tudo. Pode faltar algum gourmet? Não, temos tudo. Coisinha, temos tudo. Temos tudo. Para fazer e alcance do mesmo que estamos... É mais, eu tenho pacientes nos Estados Unidos que não conseguem fazer testes lá, porque não são regulamentados lá, e fazem lá com minha assinatura. O laboratório tem que dizer, eu estou fazendo para o Dr. Júlio que está no Brasil, porque aqui não pode, então a gente tem coisas demais do que lá. Só para os pacientes entenderem. Então, tenho mais tecnologia para melhorar o óvulo? Não temos. Então, o que eu tenho? Onde que eu tenho que ir? Eu falo para minha paciente, olha, mais óvulos não consigo te dar, teu potencial é de hormônio antimuleriano 0,2, você está com 41 anos, tive 2 captações que eu consegui teus óvulos, mas teus óvulos têm pouca qualidade. Só que não está dormindo, não está comendo bem, vive no café, só no café, tem uma vida super alterada, está com sobrepeso, não faz atividade física. Então, o que resta para mim? Mudar ela. Eu digo, olha, eu não consigo mudar você, mas você consegue tirar todos esses fatores que estão piorando a tua qualidade. Nessa paciente, sim, eu dou uma pausa se eu tiver resultados abaixo do ideal. Por quê? Porque minha aceleração no tempo de dizer, olha, eu não posso perder tempo, se você para de menstruar ou se tem alguma alteração, ainda tem uma coisa que pensamos com você, mas já falamos disso, eu posso talvez perder mais chance. E eu não sei quanto que está afetando isso, mas na paciente que eu já detectei que a qualidade de vida ou que a qualidade do óvulo realmente é muito ruim, não estou tendo embriões, e já tive 4, 5 óvulos ou 3 e tive 0 embrião,
O único que resta é pedir para ela me ajudar. Ela mudar a qualidade de vida, ela mudar a alimentação, ela tomar a suplementação, pelo menos uns 60 dias, pelo menos para tirar o tóxico que vai matar meus últimos folículos. E depois a gente, se é que dá tempo, a gente conversa desde quando que esses folículos vêm se formando também, que é muito importante. Porque o paciente acha que são, olha, como que estou esse mês? Ah, esse mês não vou. Essas 2 semanas da estimulação vão me portar bem. Não é aí. Não é aí. Então, Exatamente. sim, a qualidade de vida, nós temos também uma nutróloga especializada no cuidado da tentante, que também, e da grávida, que ela realmente cuida. E por que você diz que o sono pode ajudar ou não? Eu estou aprendendo. Assim, tem a melatonina, que é um desses hormônios reguladores, e já começa a se ver receptores de melatonina nos folículos, né? Então, assim, então, existem... Eu vou te contar. Olha, vai. a minha esposa, ela é fisiculturista. Então, a gente sabe muito e aprendeu muito, já faz 5 anos que ela é, a gente aprendeu muito. Eu sou um fisiculturista mentalmente, mas não treino tanto nem compito. E apanha em casa, se quiser. Ainda não. Ainda ela me pede ajuda para tirar. Se levantar a voz, apanha. Ainda ela me pede ajuda para trocar o pneu. Ela levanta o carro e eu troco. Eu tiro o pneu, ponho novo e aí ela desce o carro. Bom, mas o que a gente aprendeu? Durante a atividade física, você faz algumas pequenas lições. Um pouquinho mais do que a mulher normal em casa sem fazer nada. Mas durante o dia, acontecem esses processos que você falou como você falou, processos de radicais livres. Não foi isso. Você falou uma maneira... Estresse oxidativo. Estresse oxidativo. O estresse oxidativo acontece durante a vida, a respiração normal. Quando a gente faz atividade física, isso acontece um pouquinho mais nos músculos também. Só que, se você não dorme direito, o músculo não cresce. Então, quem faz treino e dorme menos do que 6 horas, o que acontece? Não deu tempo para o músculo tirar os radicais livres, regenerar essas células saudáveis, arrumar o DNA que está por aí nas células, porque tem os aparelhinhos que vão lá e acertam o DNA na célula, e você tem que dar tempo para isso. Então, se você não dorme, o que acontece? Esse estresse oxidativo vai ficar acumulado. Aquela célula que você fez aqui com algum estresse, quebrou algumas fibrinhas, não dá tempo dela se regenerar. O que acontece? É aquele cara que está fazendo atividade física, ele que não dorme pouco, não cresce. E você fala, quanto você dorme? 5 horas, 5 horas e meia. Porque eu fico no celular lá, fico assistindo o Dr. Júlio, depois quando canso passo para o Dr. Davi. Falei, bom, agora que você já está na consulta aqui, você já não precisa assistir mais, dorme meia hora antes, dorme 1 hora antes. E quando a gente fala de alta performance, que também em 2015, mais ou menos, comecei a estudar de alta performance, para mim, né, porque me cansava muito, aprendemos muito isso. E a melatonina que você falou também, que sim, ela teria também um efeito antioxidante. Ela iria lá no radical livre também. Então, todo esse processo que falei do músculo, se vai também lá na célula do corpo todo, vai também na célula dos óvulos, né, que você dá tempo de ter o corpo estar mais... É tempo da faxina, diríamos. Dormir é o tempo da faxina do teu corpo. Então, dormindo pouco, a faxina não foi boa. Eu quero responder umas perguntas, vamos? Prático, objetivo. Eu estou com vergonha que passaram várias perguntas aqui e eu não as respondi. Eu só quero deixar um cuidado só das nossas palavras, tá? Se você pode, com todo o direito de discordar também. Mas nós estamos falando bastante de estratégias antes, durante o tratamento de FIV, alimentação, hábitos, mas cuidado, porque nem sempre isso é a solução do problema. Porque, às vezes, então, eu gostei do despiorar do Júlio, e às vezes, uma vida inteira não se corrige em 1 mês, 2 meses, 3 meses. Não, então, o que eu fiz durante toda a minha vida, nem sempre vai ser corrigido em 1 mês, 2 meses, 3 meses. Né? Então, nós
tentaremos, são abordagens extremamente importantes, extremamente válidas, mas que nem sempre serão a solução do problema. E às vezes é necessário sim uma abordagem multidisciplinar, com alguns outros profissionais, mas com o cuidado de ter um maestro. Porque o que eu vejo, Júlio, muitas vezes, agora eu vou na Nutri, eu vou na nutróloga, eu vou na acupuntura, eu vou na massoterapeuta, e não tem um maestro falando, parou, chega, está na hora de fazer o tratamento, porque a idade vai avançando. Então, só para a gente também ter o cuidado do equilíbrio, para também não parecer que estamos aqui com a solução do problema do universo. Certo? Eu quero fazer uma palavra antes de começar nas perguntas, porque a gente vai sair do assunto. Um dos pontos, até falei bem no começo, era, Davi, eu posso despiorar, eu posso tentar melhorar, mas quando? Até quando? Eu tenho uma paciente de 43 anos e eu tento começar no próximo ciclo. É isso aí. Né? Porque sim ou sim eu já vou ter aí pelo menos uns 20 dias ou 15 dias, pelo menos, para começar. Então, pontos importantes. Ir quanto antes na consulta para a gente poder orientar. E é na consulta onde a gente vai dizer, olha, nosso objetivo vai ser esse. Eu não mando minha paciente, eu já oriento minha paciente as condutas de vida, mas 20 dias são suficientes para começar, e ainda mais se eu tenho planejado mais tentativas. Mas é constante. Eu não vou deixar uma paciente de 41, 3 meses, que provavelmente, se não começou, ela não vai fazer tão direitinho, e talvez eu terminei perdendo tempo e potencial. Então, exatamente. Seguir o médico, sim, e não ir a... Teve alguma pergunta de nutrólogo aí? Então, assim, primeiro nutrólogo? Não, primeiro especialista, ele te guia em você, onde eu vejo que você está muito fora, muito desalinhada. Alinhamento e também porque quanto vai melhorar isso? Faz parte, mas quanto vai melhorar? A minha paciente diz, olha, doutor, vai melhorar, mas talvez o peso da melhora seja 5%, e ela tem um 95% de outro ponto que a gente precisa agir. Então, faz parte, mas não podemos só na Nutri, só na acupuntura, só naquilo, sendo que eu estou perdendo tempo 6 meses depois. Chega no médico e o médico diz, olha, você vai precisar fazer isto, perdeu mais 6 meses e perdeu 20% ou 25% de chance de conseguir um bom embrião. Vamos nas perguntas. Vamos nas perguntas. Ó, manda as perguntas aqui na caixinha, tem um ponto de interrogação lá embaixo. Fica isso aí mesmo. Vai ficar mais organizado para a gente responder. Ó, prática objetiva, hein? Senão, eu chego em casa, minha mulher vai ficar brava comigo porque eu cheguei tarde. Se o Júlio chegar em casa, ele apanha. Então já está diferente do jeito que eu vi aí. Ó, eu vou colocar aqui. Eu não consigo mexer nos comentários. Eu mexi aqui, ó. Doutores, 42 anos, antimileniano 0,32 e depois de suplementação 1,15. Vale FIV com o próprio óvulo? Levantou a bola para você, Julio. Olha, 2 pontos importantíssimos. Cuidado, esse 0,32 e suplementação 1,15, eu tomaria muito cuidado com essa melhora. 1,15 não é o esperado para 42 anos. Como que define? Contagem de folículos antrais. Vale FIV? Para mim, vale FIV enquanto a mulher ovula. O que muda, enquanto a mulher tem ovula, tem chance de um óvulo, vale FIV. Por que vale FIV, Davi? Porque outro dia chegou uma paciente aqui e me falou, doutor, minha mãe teve meu irmão com 44 anos. Eu posso tentar? Eu estou com 43 tinha. Falei, olha, e minha mãe falou que não era que era muito velha para tentar. E eu falei para ela que nasceu meu irmão com 44. Ela, como que é isso? Eu posso falar para ela que não? Como que a mãe engravidou? De um único óvulo. Então, existe a possibilidade com 42? Claro, mas tem que saber qual é a expectativa. E a expectativa real vai ser na contagem de folículos antrais, e a expectativa baixa sempre, com muita esperança. Tá? Não pensar que vamos ter 15 óvulos, porque não é uma realidade que eu tenha, não é uma realidade que eu veja. Mas postei ontem uma captação de uma mulher de 44 com 14 óvulos, eu acho que foram. Mas essas são a regra, totalmente. Então, pode fazer sim,
cuidado com essa melhora drástica, assim, porque o laboratório pode ter diferença, o momento pode ter diferença, tá bom? Eu costumo brincar que, pergunta, vale a pena? São cinco variáveis para responder se vale a pena. A variável técnica, como o Júlio está falando. Poxa, enquanto tem óvulo, eu acredito que vale a pena. Mas tem a variável física, financeira, emocional, conjugal. Então, se perguntar para mim, se perguntar para o Júlio, nós somos sedentos por esses casos para poder fazer acontecer. Nós nos sentimos desafiados por esses casos, né? Então, eu te conheço, Júlio, e o Júlio me conhece também. A gente gosta, né, de trabalhar com casos mais difíceis, é o que a gente gosta de fazer. Então, brilha os olhos quando você está desafiando para tentar cumprir um resultado positivo nas situações mais adversas. São as variáveis técnicas, mas não é só isso. Tem que avaliar o lado físico, financeiro, emocional, conjugal, e aí coloca tudo, coloca as cartas na mesa, monta direitinho a estratégia, e aí você responde para a gente se vale a pena. Exato. Certo? Aquilo que eu falei, nós podemos montar a estratégia de um mundo ideal e depois levar para o casal. Boa. Como você falou, financeiro, psicológico e outros fatores, né? São eles que vão definir, porque existem maneiras, às vezes, Boa. que financeiramente vão ser melhores, etc, etc. Né? Próxima pergunta. Chances de um bebê normal, de um embrião, bebê não. Chances de um embrião normal aos 41 anos, doutor Júlio? Nós temos que entender o seguinte. O embrião normal, eu só consigo saber quando ele é um blastocisto que evoluiu entre 5 e 6 dias. Uhum. Então, é totalmente normal ter vários aí que não chegam. Dos que chegam, 1 de cada 4, 1 de cada 5. O que quer dizer? Eu tenho aqui todos misturados, você escolhe um dedo, é esse. Não, era esse aqui. Escolha de novo. E assim. Então, 1 de cada 4 a 5, aos 41 anos, é o que eu vou esperar normal. Né? Perfeito. Sendo curto, poderia me estender. Mas nossa, se eu entrar em estudo genético embrionário aqui, nós não saímos daqui hoje. Espera aí, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Ajuda para que ela tenha uma ideia de expectativa. Boa. Não, mas foi ótimo, foi ótimo. O que vocês fariam com uma mulher jovem de 33 anos, antimileriano de 0,4 e contagem de folículos antrais que eram 5 e agora apenas 1? 33 anos. A reserva, então eu vou fazer essa pergunta, eu vou aproveitar essa pergunta. A baixa reserva ovariana também me proporciona baixa qualidade dos óvulos? Mesmo em mulheres jovens, a reserva ovariana causa pior qualidade do óvulo? Como é que você olha assim? Olha isso. Em absoluto, em absoluto, em absoluto. A baixa reserva ovariana, ela pode ser porque você teve um cisto dermoide, tirou o ovário e você tem a metade da reserva ovariana. Não tem nada a ver com qualidade. Tirou o ovário, ficou com a metade. Segundo, você pode ter alguma doença que matou isso. Terceiro, você pode ter nascido com menos. Uhum. Ter nascido com menos. Então, você tem baixa reserva ovariana, mas tem pouca quantidade. Ah, doutor Júlio, eu sou fumante, como errado e tenho sobrepeso e um monte de processos de estresse oxidativo. Minha reserva ovariana caiu muito. Sim, aí a qualidade de fora matou teu óvulo, teu folículo, teu óvulo. Aí a qualidade ruim piorou minha reserva. A baixa reserva é secundária aos efeitos na qualidade. E não é da reserva. Entende? Coincide nisso? O que você acha? Não, eu concordo. Mas enquanto a mulher for jovem, porque assim, quando chega a mulher de uma idade mais avançada, entendendo avançada 43, 44, 45, 46... Só mais duas coisas. Nós estamos lutando por aquele óvulo com baixas probabilidades de sucesso, às vezes discutindo, se eu estou discutindo um antimileriano 0,1 de uma mulher de 46 anos, 45 anos de idade, eu estou discutindo 1% de chance dela ter um bebê. Vale a pena? Eu vou conversar com ela para ver se vale a pena. Se depender de mim, eu estou doido para fazer, mas a gente vai reconsiderar. Agora, numa mulher de 33 anos de idade, não há a menor pressa para você ter que pensar em tratamento de ovodoação enquanto você ovula. Faça ovulação, mas os outros sim. Não há a menor pressa para pensar em desistir do seu óvulo enquanto você tem ciclos ovulatórios. Eu vou mudar a frase.
Entendeu? Então, e aí, essa quantidade de folículos antrais, respondendo a pergunta, também pode variar ao longo de ciclos, né? Então, cuidado, a fase do ciclo que você mediu, o que estava acontecendo. Então, avalie o Eu, melhor eu, momento para começar. eu acho que ela se referiu que antes tinha 5 e agora com o 03 ou 04 teve só um. Mas tentar, sim, sempre. E outra coisa que eu quero que todas saibam: existem milhares de mulheres com baixíssima reserva ovariana que estão lá tendo seu segundo filho ou engravidando naturalmente em casa e que não sabem. Então, a baixa reserva ovariana não é rara, só que até que ela não tenta, ela não sabe. O ginecologista geral que detecta, ele não coloca na estatística em lugar nenhum. Então, é dessa paciente. Júlio, eu vou finalizar. Tem muito, um monte de questão. Um monte de Eu perguntas. coloquei uma questão legal aqui porque vai me ajudar a responder uma outra situação. Tem 41 anos, antimileriano de 0,1. Vale a pena coito programado ou ir para a FIV? Pergunta para mim ou para você? Ah, você é o convidado. Depois eu dou a minha opinião também. Olha, coito programado tem que saber que tem uma chance de gravidez entre 5 e 7%. E eu só tentaria coito programado se ela jamais tentou na sua casa. Se Uhum, jamais tentou. Olha, nunca uhum, tentou, ok, vamos tentar, porque nunca tentou. claro. Mas, se ela já tentou pelo menos 6 meses e eu não vejo um fator que está impedindo, eu já penso que podemos tentar melhorar as chances de gravidez com ajuda. Né? Porque meu principal medo é perder tempo, que é o que a gente não pode voltar. Né? Vale a pena? Tem que saber as estatísticas e provavelmente eu teria uma estratégia com mais captações para tentar conseguir melhorar essa chance. Né? E com tudo aquilo que a gente falou, mas sem Eu demorar muito. vou, eu vou aproveitar essa pergunta para fazer um gancho do que vem pela frente. Essa pergunta está me respondendo, tá me colocando só duas respostas: a idade e a reserva ovariana. Correto. Faltam duas: o tempo de tentativas, como o Dr. Júlio falou, e o fator de infertilidade, como o Dr. Júlio falou. Então, você não pode responder uma questão tão importante como essa sem responder as quatro questões. Você nunca faça quaisquer tratamentos, seja ele do mais simples ao mais sofisticado, sem responder quatro questões. Qual é a sua idade? Qual é a sua reserva ovariana? Qual é o tempo de tentativas que você já teve em casa? E qual é o fator de infertilidade identificado nos exames que o médico solicitou? Após responder essas quatro questões, você cria o plano estratégico. Faltando uma variável como essa, você tem a chance de errar. Faltou uma. Ah, eu só não respondi a reserva ovariana. Como só não respondi a reserva ovariana? Eu só não respondi que a mulher nunca tentou engravidar em casa. Mas como só não respondeu? Eu só não respondi que ela tinha uma endometriose, um fator tubário, um fator masculino. Eu só não respondi que ela tinha 43 anos. Então, sem responder uma dessas quatro questões, a chance de errar numa conduta aumenta significativamente. Então, o guia fértil, que é o roteiro, buscará responder essas quatro questões. Hoje nós estamos falando sobre idade, semana que vem nós vamos falar de reserva ovariana, depois vamos falar de fatores de infertilidade e de tempo de infertilidade, para como raciocinar em cima disso. Então, é a forma básica que a gente quer aproveitar no mês de junho, no mês de conscientização da infertilidade, para poder responder tudo isso. Porque se você terminar o mês de junho acompanhando as lives que nós vamos fazer e aprender a responder a importância dessas quatro respostas, a chance de você criar o melhor roteiro terapêutico para você vai ser muito maior se você se limitar a responder apenas uma ou duas delas. Concorda, doutor Júlio? Concordo plenamente e fico muito feliz de que esteja fazendo essa série de lives. Inclusive, eu tenho um curso que a gente gravou e é extremamente focado nisso, em que a Fala paciente mais. entenda disso, entenda qual que é a causa deles, qual que é o tempo deles, quais são as maneiras que a gente tem para resolver. Mas não adianta receber uma paciente que diz, eu fiz FIV. Eu falei, por que vocês fizeram FIV? Não sei. Não, a gente tem que saber quem que é o vilão para Uhum. conseguir agir da melhor maneira. Então, super feliz de que tenha e digo, parece que o Dr. Davi fez meu curso, porque o final do curso que a gente tem é um curso onde diz como englobar, eu digo em espanhol, né? Não sei como Uhum. incluir englobar toda essa informação
para poder ter uma linha de como agir e como fazer o tratamento, qual que poderia ser, para que a paciente sozinha, ela já tente se encaixar ela. Porque às vezes chega, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e se termina se perdendo e não consegue ir naquele caminho que ela deveria estar indo. Seja Como é que as pessoas compram? Como é que quem está aqui está interessado em fazer seu curso? Como é que elas fazem? Olha, no link do meu Instagram tem, eu não sei se ele está à venda agora, né? Mas no link tem, se não está à venda, tem aí uma lista de espera, se chama Curso FIV Positiva, e no link do meu Instagram tem aí, abre o menu e tem um que diz Curso FIV Positiva, e lá elas podem ir. É um curso realmente que se cadastra lá. Cadastra e vai receber um e-mail. Se não tiver lá, vai receber um e-mail. Vai receber um e-mail. Sim, obrigado. Mas assim, eu falei, parece que o Davi viu o roteiro do curso, porque ele finaliza em como fazer. Até também esse englobar as informações para que a paciente entenda é o melhor que pode acontecer. Parabéns, Davi, pela live. Calma, deixa eu agradecer. Eu agradeço primeiro, peraí, eu agradeço primeiro e deixo as palavras finais para você. Júlio, super obrigado. Super obrigado. Foi legal demais. Demais. Você sabe o carinho que eu tenho por você, por sua família. Fazia tempo que eu estava querendo fazer alguma coisa juntos e espero que esse seja só o pontapé inicial de muitas ações. Admiro demais o seu conhecimento, admiro demais a sua ética profissional, admiro demais a forma como você cuida dos seus pacientes, admiro demais a sua organização profissional, que a nossa profissão exige. Você é um grande professor para mim, um grande exemplo para mim, e dividir a tela para trazer conteúdo com você, para mim é uma grande honra. Transmita meu carinho aos seus filhos, a Tati, e leva o meu super abraço a todos, viu? E deixo para você a palavra final que você quiser trazer de mensagem para quem nos acompanhou aqui. Muito obrigado, Davi. Como mensagem para as pacientes, para as tentantes, é que realmente acreditem que o profissional é quem vai guiar vocês. O primeiro que podem fazer, doutor, tenho dúvidas, a gente recebe milhares de perguntas, dizendo o que fazer, tem esse hormônio, tem isso, tem outro. Sentem na frente do profissional, ele vai guiar vocês, e quanto antes faça isso. Não fiz ainda isso, cuidar da saúde delas, porque em qualquer momento ela é importante. As mulheres, infelizmente, são as que mais sofrem. Então, as que mais sofrem com perdendo a qualidade. Então, que cuidem da qualidade de vida delas, que é muito, muito importante. E, legal, Júlio. De você, Davi, milhares de coisas. Realmente, hoje, vejo você também como um professor. Te sigo e vejo tudo que você ensina e tudo. Realmente é muito gratificante ver que, em algum momento, trabalhamos como companheiros aí. Você estava no começo, eu já estava aí um pouquinho, começo um pouquinho para frente, mas estávamos juntos e sempre vi você com essa visão que é muito parecida à minha visão de realmente o que nós estamos fazendo, e é por isso também que gostamos muito desses casos mais desafiadores. E isso faz aquele brilho nos olhos, eu sei que você também tem quando você tem essas pacientes, e mais ainda quando chegam com os bebês e você fala, mudei a vida desse casal. E é isso que faz nossos olhos brilharem. E eu sei que você tem isso no coração também. E te admiro muito como pessoa, cientificamente. E já teremos mais lives, porque a gente poderia falar 6 horas aqui. Certamente. Agradeço também a todas as minhas pacientes, que estão, muitas pacientes, muitas amigas. Até a nutróloga entrou por aí, a doutora Mayra Newman, ela entrou aí, nossa nutróloga também, para ver. E mandou parabéns para todos pela live. Muito obrigado a todos, muito obrigado que estiveram presentes. Obrigado a todo mundo. Até o próximo bate-papo da fertilidade. Até o próximo bate-papo da fertilidade. Guia da fertilidade é agora o teu? Não, esse é só um roteirinho do mês de junho. Não, hoje é o bate-papo da fertilidade. Bate-papo da fertilidade. Obrigado, Júlio. Super abraço. Um abraço a todo mundo. Bom descanso a todos. Abraço para a família. Até a próxima. Tchau, tchau.